E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia para hoje era fazer aqui um giro de notícias, mas a grande realidade é que não aconteceu nenhuma grande notícia relevante nas últimas horas do Cruzeiro. Amanhã a gente enfrenta o Atlético, partida pelo Campeonato Mineiro, e nesse domingo de manhã vai ter o pré-jogo. Mas por agora nós vamos fazer um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários, faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai falar agora e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos de jogos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Bosco Neto. O caso dos 10 milhões que já viraram 18 do Fred, que o Atlético está pedindo na justiça por causa da cláusula, pode sobrar para o Cruzeiro pagar de alguma forma? Bosco, obrigado pela pergunta. Eu acho que só quem tem acesso aos documentos, pode afirmar isso com 100% de certeza. O que eu posso falar com você é a respeito do que foi noticiado na época. Quando o Fred foi contratado pelo Cruzeiro, em dezembro de 2017, todo mundo noticiou a seguinte questão: o jogador assinou com o Cruzeiro e tem uma multa de 10 milhões que o Atlético impôs na rescisão para que ele não viesse jogar aqui. E o Cruzeiro, na figura dos seus então mandatários, Wagner Pires de Sá e Tair Machado, assinaram um documento juntamente com o Fred dizendo que iria para discussão na justiça. Se o Cruzeiro perdesse, se o Fred perdesse na justiça, e tivesse que pagar os 10 milhões para o Atlético, o Cruzeiro seria solidário e seria ele que arcaria com isso. É o que foi noticiado na época. Se os documentos comprovam essa questão, o que vai acontecer é que no final das contas o Fred perdendo a ação, é o Cruzeiro que vai ter que pagar sim. E pelo desenrolar das últimas notícias, parece que o Fred perdeu na justiça mesmo e deve perder, então vai ser mais um problema financeiro para o Cruzeiro pagar essa multa de 10 milhões, que por causa das correções aí, já virou 18 milhões de reais. O que eu acho que o Cruzeiro deve tentar, a partir do seu departamento jurídico, é de alguma forma tentar proteger o clube e jogar essa pica no rabo de quem causou o problema, que é Wagner Pires e Tair Machado. E digamos que o Cruzeiro já tenha indícios suficientes de que essas pessoas estavam no Cruzeiro, mas não trabalhando pelos interesses do clube. A gente vai conseguir desvincular a cobrança do Cruzeiro e botar nas pessoas? Eu realmente não sei, mas isso deve ser um outro problema que vai correr na justiça. Então eu acho que até uma resolução definitiva desse caso, do Atlético receber a grana, seja do Fred, do Cruzeiro, do Itair, do Wagner, ainda vai demorar mais alguns anos, Mas pelo que foi noticiado, provavelmente esse problema vai cair no colo do Cruzeiro sim, e aí o Cruzeiro deve tentar repassar o problema para as pessoas que o causaram. O Charles Teixeira pergunta: você acredita que o Cáceres pode chegar próximo do que foi o Sorin no Cruzeiro nessa nova função que ele está fazendo, chegando como elemento surpresa? Charles, obrigado pela pergunta. Eu acho que não, Eu acho que a comparação nem é muito razoável, porque o Sorin ele é um jogador muito diferenciado da maioria dos atletas que passaram pelo Cruzeiro e até de qualquer outro lateral no futebol mundial. O Sorin ele era um lateral esquerdo que ele se comportava como um atacante, O Sorin entrava na área e metia gol de cabeça mesmo tendo 1,73 eu acho de altura. O Cáceres é mais um lateral mesmo, é um jogador que cumpre a função dele e eventualmente aparece, como fez um gol no Campeonato Mineiro, como deu assistência na última partida da Copa do Brasil, mas eu acho que o Cáceres faz mais a função de um lateral. O Sorin é um caso muito atípico, porque ele era um lateral que realmente virava atacante, abandonava a função, o Cruzeiro tinha que armar um esquema para cobrir essas loucuras que o Sorin tinha, Mas ele se tornou um ídolo aqui porque foi muito bem, teve uma passagem com conquista de título, Copa do Brasil, ganhou Sul Minas fazendo o gol da taça e tudo mais. Então foi um jogador muito marcante, é um dos maiores da nossa história, mas aquele comportamento tático do Sorin de 2001, 2002, provavelmente se ele jogasse no futebol hoje, ele teria muitos problemas, porque ele abandonava completamente a função dele no campo. Era uma coisa até meio de pelada mesmo, Essa coisa de vou pro ataque, vamos tentar
a fazer a diferença. Mas é lógico que o Sorin era um jogador de altíssimo nível, ele jogou em clubes muito importantes lá do futebol europeu, teve no Barcelona, teve na Juventus, não brilhou nesses clubes, é verdade, né? O grande clube da vida dele foi o Cruzeiro, teve bons momentos também no Villarreal, até no Hamburgo e no River Plate, onde ele também conquistou a Libertadores, inclusive, né? Mas assim, eu acho que nenhum jogador do Cruzeiro, nem de hoje, nem do futuro, vai se comparar ao Sorin pela figura icônica que é e muito menos pelo comportamento em campo. O João Vitor Ferreira pergunta: quando o Marco Antônio estiver disponível, o que acha de colocar Claudinho e Marcinho jogando juntos e colocar o Marco na etapa final? João Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria interessante testar Claudinho e Marcinho jogando juntos, principalmente em partidas do Campeonato Mineiro, quando a gente vai ficar muito com a bola e o adversário mais fechado. Eu gostaria de ver o Cruzeiro com 2 meias, que seja só um volante, né, e os 3 atacantes, mas é claro que no momento sem bola todo mundo tem que voltar e se sacrificar bastante para que esse esquema funcione. E com relação ao Marco Antônio, eu queria ver o Marco Antônio tendo chance de jogar, inclusive como titular. O Marco Antônio já fez o papel de segundo volante jogando na base, então ele tem um entendimento melhor dessa função, e eu tô muito curioso para ver ele jogando depois que ele passou por esse fortalecimento, né? Porque eu acho que o Marco Antônio, ele não vai perder nada do futebol que ele tinha sendo um jogador mais forte, porque a virtude dele nunca foi a arrancada, a velocidade, ele sempre foi um jogador de muito passe, de muita categoria, de uma visão de jogo absurda, e eu acho que essas características com ele mais forte fisicamente, elas são complementares. Eu acho que ele vai ser um jogador ainda melhor do que era na base. Mas a gente tem que esperar realmente o campo. Eu sou totalmente a favor do Felipe Conceição testar a gente com 2 volantes, até porque o Matheus Barbosa, que tem feito esse papel de um volante que joga um pouco mais adiantado, não está jogando bem, e acredito que em algum momento ele vai fazer essas experiências. Até o próprio Rafael Sobis, que começa jogando como atacante, em algumas partidas ele botou um centroavante e recuou o Sobis, né? A gente ficou jogando uma partida, eu acho que foi na estreia, que a gente jogou só com o Adriano de volante, teve um momento que era o Claudinho e outro momento era o Marcinho, junto com o Sobis e os 3 atacantes lá na frente. Então eu acho que o jeito que o jogo tiver vai ditar essa questão, e é plenamente possível jogar com 2 meias sim. Mas não necessariamente sempre e não necessariamente contra qualquer adversário, né? Por exemplo, a gente vai jogar contra o Atlético aí no Campeonato Mineiro. O nosso rival é franco favorito, tem um elenco muito mais qualificado que o nosso. A gente vai jogar com 5 jogadores de característica ofensiva indo pra cima dos caras? Provavelmente não dá certo. A gente tem que atacar, mas tem que ter uma boa estratégia defensiva também, até para evitar, né, uma derrota por um placar mais dilatado, que é tudo que o nosso rival quer. Esses caras estão desesperados para golear o Cruzeiro depois do tanto de sapatada que a gente deu neles. O Lucas Guimarães pergunta: você acha que a mística da 10 do Cruzeiro foi corrompida pelo Thiago Neves, ou até mesmo amaldiçoada pelo nosso ódio ao Arrascaeta na época da briga com o Itair? O fato é que Thiago Neves 2019, Robinho e Regis em 2020 e agora o Sobis 2021 não conseguiram render com a camisa 10. Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que qualquer lugar que tenha Thiago Neves por perto vai dar uma apodrecida no ambiente. O Thiago Neves é tipo um dementador que suga a alegria dos lugares. Mas ainda assim, eu não acredito nessas questões de maldição de camisa 10. Eu acho que o grande problema é que o time do Cruzeiro não está funcionando desde 2018. A gente pode dizer assim que na conquista da Copa do Brasil a gente teve momentos de bom futebol. Mas desde 2019, o início ali do Campeonato Mineiro, que a gente meteu aquelas goleadas até na própria Libertadores, a partir dali o caldo entornou de uma forma incrível. A gente sabe dos problemas extracampo, mas desde então o Cruzeiro não conseguiu acertar um time. E o problema não é necessariamente quem vista o número 10. Eu confesso que eu não tô lembrado do Robinho jogar com a 10. Eu acho que mesmo no jogo que ele fez no ano passado, ele tava com a 19 mesmo, tá? Eu acho que a camisa 10, ela foi do Arrascaeta, foi do Thiago Neves e depois foi do Regis, né? O homem que não pode ser reserva. Enfim, o Regis é um jogador de um nível técnico muito abaixo, né? E não deu certo no Cruzeiro, como não deu certo no São Paulo, não deu certo no Corinthians, não deu certo no Palmeiras. Ele é um jogador que em time grande ele não conseguiu produzir bem. Então, assim, eu acho que o problema não é o número. Se o Regis jogasse com outro número, ele também não teria jogado bem. Agora o Rafael Sobis está vestindo a camisa 10 do Cruzeiro, né? Ele que já foi o 7, já foi o 23, agora tá com a 10. E eu acho que o problema do Sobis tem muito mais a ver com a questão física. O Sobis não me parece estar num bom ritmo de competição. Espero que isso melhore daqui a pouco, né? Ele tá jogando mal, realmente, ninguém nega isso. Ele não tá jogando bem. Inclusive, se eu fosse o treinador amanhã, o Sobis ficaria no banco. Eu começaria com um centroavante mais fixo, mas ainda assim eu acredito que ele vai melhorar no decorrer da temporada porque é um bom jogador e tem condição de produzir melhor. Eu não acredito nessa questão de maldição, eu acredito em trabalho, tá? Quando a gente fala em futebol,
Trabalho bem feito ou trabalho mal feito. E esse trabalho não é só das pessoas que estão dentro do campo, mas também das pessoas que estão do lado de fora. O clube não paga salário dos jogadores, né? E isso certamente atrapalha o ambiente. E o time em campo também ainda não se acertou como a gente quer ver. O Matheus Wanaguap pergunta: acha que se o Machado voltasse para jogar onde está o Matheus Barbosa hoje, seria útil? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu realmente não sei dizer se o seu xará Matheus Barbosa vai jogar bem com a camisa do Cruzeiro ou não. É um início, ele fez partidas fracas até o momento, mas eu tenho certeza que o Felipe Machado não deu certo com a camisa do Cruzeiro. Ele é um jogador de extremas limitações e, para ressuscitar a frase que já ficou clássica aqui no canal, o Machado é maluco. É um jogador completamente louco que parecia não entender muitas vezes o momento do jogo, né? Fazia passes muito arriscados, errava demais esse passe, e o Machado tem a vantagem de que ele tentava muito e ele tem a desvantagem que ele errava muito. O Cruzeiro mais perdeu pontos por falhas do Machado do que ganhou pontos por méritos ou por jogadas diferenciadas dele. Então é um jogador que eu realmente não gostaria que voltasse para o Cruzeiro, acho que ele tem que seguir a carreira dele em outro lugar, e sobre o Matheus Barbosa é o tempo que vai dizer se ele vai dar certo ou não. E acho ainda, só para acrescentar mais uma coisa, que a torcida do Cruzeiro tem que desapegar dessa coisa do passado. Quase todo vídeo, né, todo 6x1 responde, tem algum jogador que a torcida do Cruzeiro pede de volta. Pô, você não acha que devia voltar o Wellington Paulista, o Anselmo Ramon, o Ábila, agora até o Machado, que é um jogador que não teve uma passagem boa pelo Cruzeiro. Enfim, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e olhar para frente, parar de querer recorrer a soluções do passado, especialmente soluções que não solucionaram grande coisa. A gente tem que tentar alargar nossos horizontes e talvez a gente até precise trazer um jogador para essa função de um meia ali pela direita, né? Porque até agora o Matheus não tá jogando bem, a alternativa natural é o Jadson, que a torcida também não gosta, embora eu acho que até valha mais fazer um teste com o Jadson do que ficar insistindo sempre no Matheus Barbosa, mas ainda assim talvez a gente precise buscar um outro jogador, mas eu não acho que ninguém do passado recente e um jogador que caiba na nossa condição financeira seria uma boa contratação no momento. A gente tem que buscar um nome novo. O Kevin Anderson pergunta: e a história do amistoso contra um time italiano para comemorar o centenário? Será que vai para frente? Kevin, obrigado pela pergunta. Teve essa conversa em algum momento da temporada passada, né? Mas acho que sinceramente isso aí já foi esquecido, não vai ter amistoso nenhum contra time italiano. Primeiramente por causa da pandemia, né? A gente está vendo toda a situação, como que o ritmo de vacinação está super lento aqui no nosso país. Eu acho que nessa temporada 2021 nós infelizmente não vamos ter torcida no estádio mais uma vez, tá? Pela forma que a coisa está caminhando, eu duvido muito que a gente possa, nem que seja ali na reta final do Brasileiro, da Série B, eu acho que não vai ter torcida de novo. Então, nesse cenário, se não vai ter torcida, não faz sentido ter festa, ter amistoso festivo. Amistoso festivo seria legal se tivesse a presença da torcida. E se a gente estivesse num bom momento também, né, de volta para a Série A e tudo mais. Como a situação do Cruzeiro é muito conturbada, eu duvido que qualquer time do futebol italiano vai despencar aqui para o Brasil, né, sendo um dos principais epicentros da pandemia para fazer um jogo contra o Cruzeiro, e mesmo a nossa diretoria não fala mais nisso há vários meses, tá? Então eu acho que essa história de amistoso contra um time italiano foi esquecida, não vai ter nada disso não. O Max pergunta: por que em 99% dos jogos como mandante no Mineirão, o Cruzeiro começa atacando para o lado esquerdo do campo? Max, obrigado pela pergunta. Eu não sei te dizer cientificamente o motivo, mas eu acredito que tem a ver com a questão de onde está posicionada a torcida do Cruzeiro. Historicamente, na época que o clássico era com o Mineirão dividido, né, a torcida do Cruzeiro fica do lado direito das cabines de TV e a torcida do Atlético ficava do lado esquerdo. Então a ideia não é fazer o primeiro tempo no seu campo, é atacar o segundo tempo para o lado da sua torcida. E aí o Cruzeiro ataca o primeiro tempo para o lado esquerdo e o segundo para o lado direito. Por que é que começou a ser assim? Eu realmente não tenho essa resposta, não vou saber te dizer. Inclusive, se alguém souber, deixa aí nos comentários que eu gostaria de ter essa resposta. Mas já é uma coisa clássica, e sempre que o Cruzeiro joga no Mineirão, se a gente não atacar o primeiro tempo pro lado esquerdo, é realmente porque a gente perdeu no cara o coroa e o time escolheu outro campo, tá? E eu, pelo menos, tenho uma teoria na minha cabeça, sem nenhuma comprovação científica, que atacando pro lado direito, né, de frente para a própria torcida, a gente faz mais gol do que atacando pro lado esquerdo, tá? Isso é apenas uma coisa que tá na minha cabeça,
cabeça, quem sabe se é verdade ou não. E para fechar, o Pedro Lhoa pergunta: o que fez começar a torcer pro Tottenham? Pensa em ter um canal falando sobre os Spurs? Acompanho muito o futebol europeu, em especial o inglês e o italiano, e acho que o Tottenham pode render muito jogando com Son, Bale, Kane e o Lucas de meia. Pedro, obrigado pela pergunta. Não existe uma resposta racional para o primeiro questionamento. Por que eu comecei a torcer pro Tottenham? Não sei te dizer, mas basicamente tem a ver com a forma como o time jogava, tá? Eu comecei a acompanhar o Tottenham ali por volta de 2004, 2005, que foi quando eu comecei a ter acesso a um computador, a internet, posteriormente também a TV a cabo, que até essa época não tinha na minha casa, né, na minha família. Então, a partir do momento que eu passei a ter acesso a algumas dessas questões, eu comecei a acompanhar mais o futebol europeu. Então, assim, eu tenho a mania imbecil de sempre que eu tô acompanhando um jogo, eu meio que torço para um dos times. Não recomendo isso, inclusive, porque é uma forma muito burra de se viver, tá? Se você só curtir o jogo, você vai ser muito mais feliz, você vai passar muito menos raiva. Mas eu sempre assisto ali torcendo para um dos dois e tudo mais, e aí eu comecei a ver alguns jogos do Tottenham, que era um time que jogava um futebol muito legal, muito bonito e tal, e no final das contas sempre perdia, tá? Porque, enfim, né, é um clube que realmente não dá pra gente dizer que nas últimas décadas tenha sido muito vencedor, porque desde que eu comecei a acompanhar esse clube, a torcer por ele, ele só ganhou um título, que foi em 2008. Mas foi foda também, porque ganhou de 5-1 do Arsenal na semifinal, que é o maior rival, e na decisão ganhou do outro grande rival de Londres, que foi o Chelsea, né? De Lampard, Drogba, o cara A4, ganhou de 2-1 na prorrogação. Então, assim, eu não sei te dizer por que eu comecei a torcer por esse clube, mas assistindo jogos e tudo mais, comecei a acompanhar, a torcer por ele ali, em dado momento virei torcedor. Sobre fazer um canal falando sobre o Tottenham, não é uma coisa que eu tenho planos no momento, tá? Até porque eu sou um dos fundadores de uma torcida oficial do clube, da Tottenham Brasil, desde, acho que foi 2007 que a gente fundou essa torcida. Então, antes de começar a produzir conteúdo sobre o Cruzeiro, eu já produzia conteúdo sobre o Tottenham há muito tempo. Tem muito texto meu sobre o Tottenham, texto de partida, texto de algumas questões assim, mas há alguns anos, eu diria que uns 2 anos assim, eu desencanei e eu me dedico só a fazer o conteúdo sobre o Cruzeiro mesmo, até porque para fazer um canal no YouTube sobre o Cruzeiro com vídeo todo dia, a gente demanda muito tempo. Então me falta tempo para fazer outras coisas que eu gostaria, e ter um pessoal fazendo coisas bacanas aí sobre os Spurs aqui para a torcida brasileira também. Eu acho que não tem necessidade de eu querer fazer mais isso. O que eu tenho como plano, né, eu já falei sobre isso, era de fazer um canal sobre futebol geral, mas essa questão do tempo também tem me afetado, e até alguns probleminhas de saúde também, né, e tal. Sempre tem um bizil aí, eu sou uma pessoa meio azarada com essas questões, mas nesse momento eu não tenho planos nesse sentido. E com relação a esse time do Tottenham que tá jogando, tem o Son, tem o Kane, tem o Gareth Bale e o Lucas tá jogando como meia, às vezes o Lucas, às vezes o Dele Alli, né? O time é muito bom. O elenco do Tottenham dessa temporada provavelmente é o melhor elenco do Tottenham que eu já vi. Só que o Mourinho tem uma cabeça ali, né? Infelizmente ele tá meio Mano Menezes, assim, um jogo meio retranqueiro demais. No início da temporada o time poderia ter disparado no campeonato, acabou perdendo pontos bobos, jogando de uma forma super covarde, né? E agora tá tentando fazer aí uma campanha de recuperação para ver se consegue terminar bem a temporada, mas enfim, eu acho muito complicado terminar no G4 esse ano, porque a gente já desperdiçou muito ponto e já tá numa reta final, né? Mas é possível, não tá muito distante. Amanhã tem clássico contra o Arsenal, inclusive, vai passar na ESPN Brasil para quem quiser assistir, tá? É o maior clássico de Londres, é um jogo sempre legal, mesmo para quem não torce para nenhum dos dois clubes. E eu não tenho muitas expectativas assim, porque o Tottenham é um clube que sempre que tiver alguma possibilidade das coisas darem errado, as coisas dão errado, tá? Tem uma pegada meio Botafogo, assim, né? Um time meio zicado. Então eu não tenho grandes expectativas nunca sobre o Tottenham, mas é um time que joga um futebol legal, é uma instituição que eu acho muito legal, que deveria servir de modelo para clubes como o próprio Cruzeiro, né? Porque se você pega o Tottenham há 20 anos atrás, além de não ganhar título, era um time que estava sempre brigando ali do meio para baixo, né? E nos últimos 20 anos os caras construíram um CT e um estádio que são referência para o mundo, melhorou demais financeiramente, revelou grandes jogadores, né? O próprio Harry Kane, que é um dos melhores do mundo hoje, é cria da base do clube. Então eu acho que tem muita coisa boa nessa instituição, e o fato do Tottenham ter lá um bicho de pena no escudo, para mim é irrelevante, porque eu torço pelo clube, pelo time de futebol, eu não torço por um animal. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. O vídeo de amanhã vai ser o pré-jogo então de Cruzeiro e Atlético, que jogam pelo Campeonato Mineiro, e depois do jogo tem live
segue aquele esquema de sempre. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!